Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para dar continuidade à série do Sermão do Monte, mas nós vamos partir para uma parte prática do negócio. Estávamos falando alguns sábados atrás sobre as bem-aventuranças, falando de alguns aspectos do cidadão do reino, de como deve se portar aquele que é filho de Deus, aquele que é cidadão do reino. Nós tivemos até uma pergunta no final da Ari, ela mandou uma pergunta e a gente conseguiu responder por completo. A gente resolveu agora fazer uma resposta mais longa a respeito daquilo que você falou, a pergunta era em relação à prática de tudo aquilo que a gente falou. Aproveitando que hoje em dia voltou-se à tona um assunto muito urgente e um assunto importante para que nós como cristãos devamos falar sobre isso e trazer isso à tona, trazer luz sobre isso, que é a questão do racismo, né? Teve o episódio com o George Floyd nos Estados Unidos e isso trouxe uma onda mundial em relação ao racismo, à denúncia desses atos criminosos. E nós, como cristãos, nós queremos abordar tanto a parte da lei, como também a parte da lei de Cristo, a parte do fundamento e do mandamento do cidadão do reino de Deus, como ele deve se portar diante dessas coisas. Então, nós trouxemos aqui hoje para a nossa roda de conversa a Carol, que é advogada. O Matheus, ele é o Matheus, vocês conhecem, e o João vai ser o responsável por expor completamente aquilo que a gente está falando, já que o João, se você não viu o post do João, vai lá no João Lima, Instagram. O João fez um post que foi muito bom, foi compartilhado nos 4 cantos dessa terra. Não, mas eu queria, aproveitando esse momento, trazer isso e o João estudou sobre isso, leu sobre isso, é um cara que tem nosso carinho para falar em relação a não só isso, mas trazer outros assuntos também. Então eu queria, antes de tudo, só ler um texto que está lá em Apocalipse, que fala sobre o dia em que o Senhor vai vir, vai reinar sobre nós, e ele está trazendo um texto dizendo assim, Apocalipse 5, no versículo 9, a partir do versículo 9 diz assim: E eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse texto está falando sobre o grande dia em que o Senhor vem e Ele comprou para si, através do seu sangue, pessoas de todas as tribos, raça, indiferente. Isso nunca foi uma barreira para Deus, e a gente quer falar sobre isso nessa noite. Eu queria que você abrisse os teus ouvidos e também o seu coração para a palavra que vai ser ministrada, tá bom? Vamos orar rapidinho, fecha teu olho aí comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa noite através desse assunto tão urgente que nós vamos comentar, Pai. Que o teu Espírito Santo venha trazer para nós uma realidade para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. É no teu nome que oramos. Amém. Bom, a gente vai seguir então, e o objetivo agora, eu queria pedir para a Carol falar um pouquinho em relação da parte jurídica, da parte legal, da parte da lei em relação a esse crime, já que o nosso tema hoje é o racismo em si, mas nós vamos trazer a abordagem, igual eu falei no princípio, a abordagem da lei, mas também a gente vai falar sobre a nossa parte cristã, como nós devemos nos portar diante disso. Carol, fica à vontade. Obrigada. Eu acho que 2 pontos importantes que a gente precisa sempre deixar bem claro é que há diferença entre o racismo e entre a injúria racial. Os dois são caracterizados como crime e os dois têm lei. O racismo ele está tanto na Constituição Federal quanto na lei. Tem uma lei especial, que é a Lei 7.716. Ela tem 20 artigos, mas cada artigo caracteriza condutas que são práticas do racismo. E cada artigo ele tem a sua penalidade, que vai de 3 a 5 anos de reclusão, dependendo da prática, né? O racismo ele é um crime inafiançável, ou seja, não tem como alterar essa pena de reclusão para o pagamento de fiança. E, além disso, ele também é um crime imprescritível. Um crime cometido em 1990, ele pode ser processado, julgado e condenado no ano de hoje, agora em 2020. Uma coisa importante também é que o racismo ele é direcionado à coletividade, não é exatamente a alguém específico.
Um dos pontos da lei, né, a lei 7.716, é que privar pessoas de entrar em estabelecimentos comerciais em decorrência da cor, da raça ou da etnia ou religião até mesmo dela é considerado uma conduta racista, e não especialmente para um indivíduo. A injúria racial, ela é definida como uma ofensa à honra subjetiva daquela pessoa. É eu denegrir a imagem daquela pessoa com base na cor, na raça, na etnia dela. E ela é tipificada no artigo 140 do Código Penal. Ao contrário do racismo, ela é afiançável, ou seja, dá para alterar a pena de reclusão para o pagamento, né, da fiança. Embora na lei ela esteja discriminada como um crime prescritível, o STF ele tem aplicado a imprescritibilidade nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, mesmo sendo na lei prescritível, ele tem aplicado a imprescritibilidade, né? Porque assim como o racismo, ela é uma conduta gerada com base simplesmente na cor, na raça, na etnia e na religião da pessoa. Tanto o racismo quanto a injúria racial, ela é uma ação penal pública. O que difere é que o racismo ela é uma ação penal pública incondicionada. Ela é promovida pelo Ministério Público sem que a vítima tenha que denunciar, enquanto que a injúria racial não. Ela precisa que a vítima denuncie ao Ministério Público para que o Ministério Público possa ajuizar a ação, né? Outro termo também interessante de diferenciar é que o preconceito ele é diferente da discriminação, na verdade. Os dois eles são tipificados na Constituição Federal, só que o preconceito ele é uma forma, né, um preconceito sem conhecimento prévio do assunto, enquanto que a discriminação é o ato de separar, é o ato de excluir. O preconceito seria o pensamento e a discriminação seria a conduta, né, o ato. 2 tipos de racismo que têm sido bastante divulgado durante essas semanas é o racismo institucional, que é aquele praticado por instituições que excluem a pessoa em decorrência da raça, da cor e da etnia, enquanto que o racismo estrutural é a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa se refere a pessoas por conta da cor ou da raça dela. Seria chamar uma pessoa negra de uma pessoa de cor, ou então, um moreno. E a Constituição Federal, no artigo 5º, ela fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, qualquer ação, qualquer ato, qualquer conduta que cause a discriminação daquela pessoa, ela é contrária à lei. Não tem brecha, não tem meio termo. Tratou como desigual, é crime e vai ser tipificado de acordo com o ordenamento. O que você pensa sobre isso, Matheus? Então, falando sobre essa questão de racismo, e até a Carol estava falando sobre essa questão de se constituir um crime contra a pessoa e tal. Por quê? Porque se entende que por meio dessa prática aí você está de alguma maneira tentando contra a saúde da pessoa, contra a vida da pessoa, que pode ser tanto violência física, tanto quanto o que ela colocou como injúria racial, ou seja, que também é uma violência psicológica. Então, assim, por mais que depois o João vai abordar essa questão do racismo numa perspectiva teológica, a gente pode até colocar assim que nós como cristãos, nós temos aí um papel de combater essa prática, porque ela se caracteriza como uma forma de violência em relação ao próximo. E por ser uma forma de violência, a gente pode entender que uma pessoa que é exposta a qualquer tipo de violência, ela vai ter algum tipo de consequência, por exemplo, emocional na sua vida. E por sua vez isso pode gerar uma série de problemas emocionais. E nós como cristãos, né, somos chamados, assim dizer, a promover a vida na sociedade, em todas as esferas, por meio da nossa influência. Então, nos nossos relacionamentos, nós somos aqueles que são chamados a pregar, a estabelecer a vida. Então, nesse sentido, nós somos contra qualquer tipo de violência que é ali praticada contra o nosso próximo, contra o ser humano. Quanto mais, então, esse tipo de violência que agora aí veio à tona, né, com todo esse acontecimento. Mas eu acho que é importante porque nos coloca para pensar na importância de nós atuarmos no sentido de combater essa prática. Todas as maneiras aí que a Carol já colocou, a gente vê como o racismo está presente em várias dimensões, de várias maneiras ele pode se caracterizar,
Mas eu destacaria isso, né? O racismo, ele além de ser crime, além de tudo, é uma violência emocional contra as pessoas e, por sua vez, pode trazer consequências muito negativas, né, para a vida das pessoas. Então, é por isso que a gente deve incentivar, ou melhor dizendo, desincentivar essa prática, a fim até de promover um ambiente social saudável, né, nesse sentido. Então, é de suma importância, eu acho, que a gente discutir esse tema assim, né? Ou seja, a gente compreende que a nossa fé, ela toca essas questões, né? Do relacionamento com o próximo, da integridade do nosso próximo, do bem-estar do nosso próximo, né? Então, com certeza, a gente não pode ficar omisso, né? A gente não pode se calar diante dessa situação. Então, acho que é essa questão que eu destacaria aí, né? João, eu queria que você compartilhasse com a gente agora aquilo que Deus tem ministrado no seu coração também, né, nesses dias, aquilo que você viu e trazer, né, porque nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. A prática de como ser um cristão, de como o cristão se porta na sociedade. Como que eu vou me relacionar com o meu próximo. Nós temos um aspecto legal de como um relacionamento precisa ser estabelecido também, de como não se deve tratar uma pessoa de acordo com a sua cor, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua religião. E nós, como cristãos, precisamos observar esses princípios, precisamos agir conforme o Senhor agiu aqui na terra. Esse é o nosso referencial, né? E eu li a princípio, no começo, que o sangue de Cristo comprou gente de toda língua, povo, tribo e nação. Não fez diferenciação e muitas vezes nós, como cristãos, precisamos entender que não existe nenhuma diferença, nenhuma barreira contra nós. Então, contra nós e o próximo, né? E eu queria que o João falasse um pouquinho a abordagem da parte bíblica e da parte teológica em relação a esse tema tão essencial. Primeiramente, boa noite aos irmãos. Acho que é importante a gente iniciar trazendo uma definição do que é o racismo, né? Que então o racismo ele é basicamente preconceito e discriminação de uma raça em relação a outra. Também em relação à questão de comportamento hostil dirigido às pessoas ou grupos diferentes, né? Onde geralmente um grupo social se sente como superior a outro grupo. E geralmente essas ações, esses comportamentos são manifestos de diversas formas, né? Geralmente são ligados a questões políticas, questões religiosas, questões raciais, questões econômicas. E um exemplo bem claro disso é a questão da relação da questão do antissemitismo nazista em relação aos judeus. Então, que a gente consegue ver nos livros de histórias e tudo. Mas a questão é a questão da perspectiva do cristão em relação a isso, como que o cristão ele deve se portar, como que o cristão ele deve pensar a respeito do racismo e como ele se posicionar diante disso. Primeiramente, em Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em Gálatas 3:29 diz que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E um outro texto que eu quero ler também é João 13:34, que diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, primeiramente, esses três versículos, Gênesis, Gálatas e João, mostram a questão da igualdade, que Deus criou os seres humanos como iguais. Então, esses versículos mostram claramente a igualdade, a disposição que é dada ao homem em relação ao outro homem. Todos são tratados de forma igualitária. Todos nós somos feitos à imagem de Deus, conforme relatado em Gênesis. A nossa semelhança com o próximo, ela é tão alarmante que nós nos aproximamos do nosso irmão até mesmo na questão em relação ao pecado, porque todos nós somos pecadores. Então não há o motivo de ter essa questão racial, racismo contra o meu próximo. Se até na questão de pecar, de ser um pecador, nós somos iguais. E é o que Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Todos os dias, nós, seres humanos, necessitamos diariamente da graça de Deus. Mas enfim, e quando se pensa na questão da conduta cristã, diante dessa situação, em relação agora, como o Gu pontuou, que isso é algo, seria a prática do Sermão do Monte. Então, em relação ao Sermão do Monte, aquilo que a gente já estudou, então, como isso se torna prático na nossa vida? Primeiro, nos ensinos do Sermão do Monte que Jesus traz sobre as bem-aventuranças. Primeiro, ele traz algumas pontuações, que os bem-aventurados são humildes, misericordiosos e pacificadores. Ou seja, não há espaço para o racismo na vida do cristão. Um outro ponto é a raiz do racismo. A raiz do pecado em relação ao racismo é semelhante a todos. É a questão do orgulho. É a questão do se sentir superior a outra pessoa. Quando a Bíblia nos fala que temos que nos ver de menor que o outro. E, na verdade, o pecado é o contrário. É aquilo que nos faz ver como superior. Eu me ver superior ao Mateus, ou eu me ver superior a Carol. Então, isso é o que caracteriza a raiz do pecado. Podemos trazer uma definição, então, sobre o orgulho como mal de todo o pecado, como arrogância, uma soberba, altivez, desdém, se sentindo como ser imputador da justiça divina. Então, o arrogante, ele se sente como aquele que traz a justiça, que traz a palavra final. E quando na verdade, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que é o contrário, que quem traz essa palavra de justiça é o próprio Deus. Irmãos motivados pelo ódio em relação ao semelhante, pois sim, somos diante de Deus, Pai, visto como essas pessoas, pecadores por essência. Então, quando a gente olha para um racista, uma pessoa que provoca o racismo, ou olhamos para qualquer pessoa, qualquer pecado de alguma pessoa, a gente tem que ter em mente, e não olhar para essa pessoa de uma forma arrogante, mas ter em mente que ele também é uma pessoa, que ele é o meu semelhante, e que ele necessita da graça de Deus. A graça de Deus precisa alcançar também essa pessoa, porque só assim haverá e será gerado arrependimento nessa pessoa. Em Mateus 21:12, diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Quando a gente olha para esse texto específico, a primeira impressão que a gente tem é que Jesus, ele atuou de alguma forma diferente do que ele ensina no Sermão do Monte, em Mateus 5. Em Mateus 5:22 diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então, assim, quando a gente olha para Mateus 21 e Mateus 5, a gente acha que Cristo, ele veio e quebrou um padrão que ele estabeleceu, quebrou esse mandamento que ele estabelece em Mateus 5:22. Mas a questão que a gente deve pensar, e o que é que a gente vê hoje nas questões das manifestações, muitas vezes os cristãos, quando se envolvem nisso, é a questão por que eles estão se envolvendo nisso, o que tem motivado essas pessoas a fazer isso. Então, quando a gente vê em Jesus entrando dentro do templo, revirando todas as mesas dos mercadores que ele vendiam, a gente tem que entender que Jesus fez aquilo pelo zelo que ele tem pela casa de Deus. A revolta, se assim podemos dizer, de Cristo naquele momento foi contra o pecado daquelas pessoas que faziam aquelas vendas dentro do templo. Diferentemente quando a gente olha para Mateus 5:22, que ali ele fala da relação interpessoal, o meu ódio pelo meu próximo, de eu achar que meu irmão ele é tolo. Quando a gente começa a expressar e pontuar isso, provavelmente as pessoas podem ter a sensação de que a gente está defendendo o racismo ou isso,
Eu acho que, assim, de forma alguma que a gente tem falado aqui, principalmente quando a gente olha pela perspectiva bíblica da questão da misericórdia com o nosso próximo, a gente não está defendendo a questão das ações racistas, mas é trazer luz à nossa mente e entendimento ao nosso coração a respeito desse assunto. Então, assim, como cristão, tenho por obrigatoriedade compreender que toda justiça, no sentido condenatório. Então, quem vai condenar aquela pessoa por ato racista não sou eu, mas é a justiça divina que vem da parte de Deus. Então, toda justiça pertence a Deus e não aos homens. E compreender que todos nós estamos sujeitos e iremos passar por esse crivo de justiça. Então, todos nós iremos estar diante de Deus e seremos julgados pelos nossos atos. Os racistas, eles serão julgados pelos atos racistas que eles tiveram aqui. Da mesma forma que aquele cara que comete imoralidade, ele vai estar diante de Deus e ele vai ter que prestar contas diante de Deus dos seus pecados. Cabe a nós, como cristãos, apontar os erros dessa pessoa, alertar essas pessoas de que elas estão tendo condutas erradas. Orar por essas pessoas também é um papel nosso como cristão. Interceder pela vida dessas pessoas, para que a graça de Deus possa alcançar essas pessoas. Porque se eu me digo cristão, e só saio falando, e em nenhum momento eu me coloco de joelhos para orar pela vida dessas pessoas, talvez o que tem me motivado é o ódio que é descrito em Mateus 5:22. Então nós, como os cristãos, temos o dever de orar por essas pessoas também. Amar não é só concordar com as atitudes das pessoas. Jesus fala que devemos amar nossos inimigos. Porque amar meu próximo, as pessoas que eu convivo, como Gustavo, Mateus, é fácil. Mas enquanto os inimigos, aquela pessoa que você não tem uma proximidade, sabe, aquela pessoa que defende algo completamente diferente de você, você deve e tem por responsabilidade amar essa pessoa. Mas não só amar, mas você também tem essa responsabilidade de alertar essa pessoa e apontar para ela o caminho que ela deve seguir, que é Cristo. Amém. Amém, João. Obrigado por compartilhar essa questão e assim, cara, o que eu posso acrescentar não, mas é compartilhar também. Nós entendemos que a raiz de todos os males se encontra na maldade humana. A gente sabe que não só é que esse tema está tão aflorado hoje, né? O racismo ele está aí. Nós vimos uma situação de diversas que acontecem todos os dias, durante 7 dias na semana, no mundo inteiro. Veio à tona um caso, e eu sei, e eu entendo, talvez eu possa estar jogando aqui algo mais. Eu entendo que Deus permitiu com que isso viesse à tona, porque nesse processo todo Deus também está querendo trazer uma consciência para a igreja e trazer também uma consciência moral para as pessoas. E nós estamos falando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele tem um aspecto moral, ele tem um aspecto de lei moral de Deus aplicada em Cristo Jesus para os nossos dias. Então, o que aconteceu com George Floyd veio à tona, não foi à toa. Deus permitiu com que isso viesse à tona. E hoje o mundo inteiro para falar sobre um ato. Só que, e aqueles atos que a gente não ouve? E a violência doméstica? E o preconceito contra o grupo LGBT? Cara, você como cristão, você não tem o direito de ser violento contra o grupo LGBT. Porque você vai estar irando-se contra o seu próximo. Qualquer fruto de preconceito, qualquer violência que parta em comentário ou em atitude com um grupo de outra religião que não seja a sua, talvez, você está se tornando um pecador. Porque não foi assim que Jesus veio para o mundo. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Se nós entendemos que a maldade que existe no coração do homem é a raiz do pecado, e o pecado do preconceito, o pecado do racismo, o pecado da violência, o pecado que a gente vê aí na face da terra é causado por conta disso, o que nós precisamos? Precisamos de arrependimento. A gente precisa olhar para dentro de nós
olhar para dentro do nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau nesse tipo. Porque, como cristãos, nós temos que, o Mateus falou isso no começo, como cristãos, nós temos que ser incentivadores da vida. Nós devemos preservar a vida, porque Cristo veio para preservar a vida. Ele veio para tirar o pecado do mundo, cara. E tirando o pecado do mundo, ele tira uma raiz de pecado que pensa num mundo sem o pecado. Seria completamente diferente do que a gente vive hoje. Só que Jesus vai vir para redimir a terra e a terra vai estar livre do pecado. Mas só que por enquanto, nós como cristãos precisamos ser luz. E a gente leu no Sermão do Monte que não tem como a gente esconder uma luz embaixo da cama. A luz ela foi feita para brilhar e a gente precisa brilhar a luz de Cristo. E brilhar a luz de Cristo não é com post na internet que você brilha a luz de Cristo. Não é talvez seguindo uma onda que o mundo está dizendo, mas sim é na sua atitude diária, é você orar, igual o João falou, interceda por aqueles. Interceda por aqueles que estão sofrendo, ou peça perdão se você um dia já fez isso. Porque, cara, às vezes inconscientemente, nós agimos com preconceito. No nosso inconsciente, nós temos atitudes racistas. Isso é uma verdade. Se você parar para pensar, sendo sincero com você mesmo, para pensar e seja sincero com você mesmo. Deus conhece teu coração e já viu os teus pensamentos. Um dia você já teve alguma atitude assim? Se você teve, se arrependa. Como nós estamos sendo levados ao arrependimento? Todos os dias. E qual é o objetivo que o Espírito Santo gera em nós o arrependimento? Sermos parecidos com Jesus. E a nossa luta diária contra a carne, a nossa luta diária contra o pecado que ainda habita no nosso corpo mortal, que um dia ele vai ser restaurado e a gente não vai mais ter esse problema. Mas a nossa luta diária é vencer as tentações. E esse é um ponto de tentação, talvez mais para uns do que para outros. Mas, assim como um outro pecado, ele causa consequência grave na minha e na sua vida. Fora uma consciência legal e jurídica que a gente já ouviu aqui que a Carol falou. Então repense suas atitudes em relação a isso. E como cristão, vá acima da onda. Olhe acima do que está quebrando o mar. Você não precisa acompanhar todo o movimento. Faça a diferença. Você não precisa, eu entendo, os protestos e se juntar a eles. Eu entendo. Mas qual é a verdadeira motivação no seu coração em levantar uma bandeira contra? Seja um cristão nas suas atitudes. Seja um cristão nos seus pensamentos. Seja um cristão dentro do seu corpo, cara, do seu coração. Olhe para dentro de si e vê se tem algum caminho mau que precisa ser mudado. E nós como rede, qual que é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento sempre é contra o pecado. Nosso posicionamento é sempre denunciando o pecado, amando o pecador, porque nós somos amados por Deus. Antes de nós nascermos de novo, Deus demonstra o seu amor por nós enviando o seu Filho. E Deus também demonstra o seu amor por aqueles que praticam tais obras, enviando o seu Filho. O nosso papel é orar para que eles sejam esclarecidos, orar para que o Espírito Santo convença aqueles que praticam tais obras de serem livres desse pecado e olharem para Jesus e terem as suas vidas transformadas. Então, qual que é o nosso posicionamento como rede em relação a esse ponto? Nós somos contra. Nós somos contra qualquer tipo de atitude racista e preconceituosa, porque isso não vem de Deus. Diferente é você denunciar um pecado. É completamente diferente eu falar que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Mateus, você está pecando nessa área. Por exemplo, na área do preconceito. Mateus, isso é pecado, cara. Está errado, é pecado. É diferente eu olhar e ver que uma conduta do Mateus, ela é pecaminosa, diante e de acordo com a palavra de Deus, sendo que a sociedade diz o contrário. Isso é diferente, mas isso não vai me gerar violência. Eu não vou partir para cima do Mateus se ele tem uma opção sexual diferente da minha. Eu vou orientá-lo de acordo com a palavra de Deus. O Mateus vai casar, gente. O Mateus está noivo, vai casar, glória a Deus. Eu usei o Mateus por causa disso, o João ainda não posso usar esse exemplo. O Carol tá noiva já, vai casar, né? Pô, mas o Mateus aqui... Glória a Deus. Mas eu tô querendo dizer que eu não posso querer enfiar Jesus goela abaixo do Mateus. Eu tenho que orar para que ele se converta. Não é o meu argumento que vai fazer com que o Mateus se converta dos seus maus caminhos. É sim o Espírito Santo de Deus. Então eu vou tacar pedra no Mateus se ele tem uma opção sexual diferente da minha? Não. Mas eu não preciso também bater palma.
Eu posso orientá-lo e dizer: Mateus, segundo, cara, os padrões de Deus, você está vivendo pecado, mas Deus, no seu grande amor, te resgata disso. O Espírito Santo está aí. É diferente, galera, é diferente. O cristão não tem o direito de ser violento contra quem pensa diferente dele. De jeito nenhum, cara. O João falou sobre Jesus virando a mesa. Jesus estava virando a mesa, Jesus ficou completamente nervoso e bravo com aquela situação. Não irou no pecado contra as pessoas, mas ele ficou bravo porque a casa dele estava sendo tratada de uma maneira que de jeito nenhum deveria ter sido tratada. Jesus se revolta contra uma causa. E nós, como cristãos, precisamos olhar para a causa que está sendo levantada e nos posicionarmos como filhos de Deus, não agitadores da ira. Então, vamos pensar sobre isso. Alguém quer acrescentar algo? Eu destacaria uma questão, que toda essa situação, gente, até pensando assim pra gente, e realidade dos cristãos e tal, toda essa questão da gente praticar o Evangelho, esse tipo de situação, como por exemplo a situação agora que aflorou o debate, a questão do racismo, são excelentes oportunidades que nós temos de pregar o Evangelho. Por exemplo, o problema ali é o racismo? Sim, o racismo é um problema, só que o racismo existe porque existe pecado, assim como os outros tipos de violência, os outros tipos de crime. E o que a gente precisa combater como cristãos? A gente olha de maneira cirúrgica sobre a situação. A gente não vê somente o racismo, a gente vê o pecado a qual o racismo se fundamenta. Então, a gente sabe que o problema, em última instância, é o pecado. O problema dos nossos relacionamentos, nas nossas relações com o nosso próximo, tudo vai ter uma raiz de pecado. E qual que é a solução para o pecado? Qual que é a resposta ao pecado? É o Evangelho, é a obra de Cristo. Então, esses são tipos de situações em que a gente pode aproveitar esses ganchos e falar: olha, o que a humanidade precisa, o que o homem precisa é do Evangelho, é de Cristo, porque o problema do ser humano é o pecado. Então, eu acho que isso deve ficar assim bem claro. E aí, o que o Gustavo falou, até no sentido de nós como cristãos, até quando formos acusar o pecado do outro, como o Gustavo colocou, em primeiro lugar, entender que eu também sou pecador nesse sentido. O próprio Jesus ensina isso, né? Antes de você ir lá e falar do teu irmão, olha para você, olha para a trave que está no teu olho, né? Ou seja, para eu conseguir lidar com o pecado do outro de maneira sensível, de maneira, vamos assim dizer, amorosa, eu também tenho que reconhecer o meu pecado, entender que em mim também existe um potencial pecador o tempo inteiro, que se for solto e se for viver do jeito que ele quer, ele vai sair cometendo crimes, vai sair ofendendo as pessoas. E é dessa maneira com que eu devo olhar também para o próximo que está cometendo pecado. Como o João colocou, a gente é semelhante até nesse ponto, todos nós somos pecadores. Então, assim, em suma, por isso que a gente bate tanto no pecado. Às vezes as pessoas acham que isso é chato e tal, mas, gente, é porque realmente, quando a gente quer fazer uma leitura da sociedade, do problema do mal, do problema do sofrimento, de por que existe tanta violência, por que existe tanto crime, a gente vai precisar considerar o fato de que Deus criou as coisas de maneira boa, inclusive o homem e a criação, porém o pecado foi aquilo que desvirtuou isso, aquilo que danificou, aquilo que denegriu. Então a nossa mensagem ela vai ter que ter no seu âmago, no seu conteúdo, a pregação no sentido de acusar o pecado e apontar para aquele que redime o efeito e o pecado na vida do homem, que é Cristo. Então acho que essa é uma questão só que eu destacaria também. Nosso objetivo nessa noite era trazer esse assunto urgente, de um olhar como cristão, de como nos portar diante desta situação. Então, se você está com a gente aí, eu te convido a fechar os teus olhos e a gente vai orar sobre isso, tá bom? Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos esclarece e o Senhor, Pai, sempre fala conosco através do Seu Espírito. Eu peço que esse Espírito fale ao coração de cada um dos meus irmãos e mostre, Senhor, se nós temos algum caminho mal dentro de nós. E revela para nós, Deus, aquilo que precisa ser transformado e mudado. Diante daquilo que foi esclarecido, diante da luz que nós jogamos sobre esse tema tão importante, que nós possamos, Pai, cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Que nós possamos a cada dia olhar para Ti e copiarmos, Deus, as Tuas obras aqui na terra, seguirmos os Teus passos e a maneira como o Senhor tratou cada um dos nossos irmãos aqui na terra. Então nós pedimos, Deus, que
Aqueles que têm dificuldade nessa área, que o Teu Espírito Santo convença-os, Pai, para que haja mudança, para que haja transformação e para que Cristo possa resplandecer sobre eles. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que aqueles que sofreram já esse tipo de preconceito, que o Senhor também, Pai, possa resplandecer a sua luz sobre esses e trazer cura, Deus, nas emoções, aonde precisa, Senhor, que o Teu Espírito Santo chegue. E que nós possamos viver, Senhor, na nossa comunidade local, uma plenitude da imagem do Teu Filho Jesus no nosso meio, Pai, para que nós possamos ser parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Deus abençoe.